Mais um tema interessante. Crianças precisam de recreio, não de mais tempo em sala de aula. Crianças não conseguem ficar na escola sentadas o dia inteiro, sem um intervalo significativo, porque não é isso que elas deveriam fazer. É uma matéria do Gazeta do Povo, Jornal do Paraná. Mas não é bem isso que está acontecendo, né, Marília? Não, não é mesmo. E tem uma coisa, né, Roberto? O que é recreio? É ficar correndo para lá e para cá? Ou ficar se batendo? Tem que ver o que é esse recreio, né? É ficar fora da sala de aula? Correto. Agora, não tem que ter... É dúbio o que eu vou falar, porque é um tempo de descanso, mas também um recreio dirigido é bacana. Com atividades próprias da idade, com brincadeiras, essas coisas que hoje muitas escolas não têm mais. Porque se você larga 500 crianças num pátio enorme, sabe o que eles fazem? Eles se batem. E aí você vem perto dele e fala, o que você está fazendo? Para com isso. Meu amigo, tia. Muito engraçado isso, né? O pior é que é isso mesmo. Olha, agora nessa época de Copa, os meninos têm figurinhas, né? Eles trocam figurinhas. Sim, direto. E a gente abre esse espaço, porque é um evento, enfim. Roberto, você não tem noção os intervalos como são mais tranquilos, porque eles ficam sentados, batendo figurinha, inclusive eu, e trocam figurinha, de vez em quando tem umas brigas lá porque roubou, pegou, coisa de criança, você vai interferir. Mas é muito mais tranquilo, e eles são ocupados sadiamente. Sim. Não é? Acho que essa... Eu diria assim, concordando com você, primeiro, a ideia do recreio dirigido, ainda que não seja todos os dias, Isso. É muito importante porque ajuda em socialização, ajuda numa série de questões, num movimento que a criança gosta de fazer, que não é dentro de sala de aula fazendo alguma coisa. Então, é brincar. Isso. Brincar. Que é a segunda coisa, dar chance que as crianças brinquem, e por isso não precisa ser o tempo todo com atividade dirigida. Brincar, até a própria briga, de certa forma, ela faz é saudável, parte. Claro que é. É claro, não vai se matar, outro. mas nós não vamos deixar chegar em extremos. Mas a briga em si é uma parte do processo da brincadeira. E é interessante que aconteça isso, né? Mais interessante, Marília, é que isso não é só uma questão de Brasil. Essa matéria, ela está falando dos Estados Unidos, em que professores de Dallas foram ver que acontecia algumas coisas, aí foram fazer uns testes. Mais tempo presas em carteiras e menos tempo se movimentando, menos oportunidade para criatividade livre e mais memorização por repetição. Não é surpreendente que professores experientes tenham notado que as crianças agora têm mais dificuldade para permanecerem sentadas. No fundo, Eu vou polemizar um pouquinho aí, Roberto, porque as crianças... Não sei se é polêmico, mas acho que é assim. O que acontece? A criança não tem condições de ficar realmente 4 horas sentadas e ficar ouvindo nada disso. Porém, hoje, as crianças não sabem ficar sentadas por 15 minutos e ouvir. Por quê? Reflete uma sociedade. Os pais também não sabem ouvir, eles não têm tempo de ouvir, ou eles ocupam as crianças para que eles fiquem tranquilos, e isso não é saudável. Porque as crianças não sabem Vou dizer o seguinte, a gente já falou em vários programas isso, o problema está no exagero, tanto de um lado quanto de outro. Então, que as crianças não parem quietas um mínimo de tempo, que vai ser progressivo, lá no comecinho no infantil vai ficar 5 minutos, mas que tem que chegar num bom tempo de capacidade de concentração quando chegar lá no fundamental. Ou se para, é porque o pai dá um eletrônico na mão e aí não se tem conversa. Mas que não é ainda a questão de estar compenetrado em alguma tarefa. Eu estou brincando. Está brincando ou está quieto para que a família possa ser tranquila também. Então isso é muito polêmico. Esse é um exagero. Mas nós não estamos falando de exagero. Vamos chegar no meio termo. E aí no meio termo eu acho que é uma coisa interessante. Ficar muito tempo, pensar em aula expositiva como regra geral, como a maior parte do tempo, não funciona. Não dá.
grande parte dos problemas disciplinares, até pode ter exagero da família, que não o aluno não consegue ficar, até pode ter o exagero, mas é disso. Eu estou querendo fazer uma matéria, eu estou querendo empurrar alguma coisa para o aluno, e o aluno não está querendo aprender, ele está querendo brincar. Então, tem um pouquinho desse momento também que a gente precisa chegar num meio termo. Tem que ter um tempo maior do que está tendo hoje, para que a criança possa ser criança. Outra coisa, né, Roberto? Tem criança que tem agenda de executiva. Por isso, exato. Ele tem que ficar sem fazer nada, tem que ficar deitado no sofá, no chão. Isso é saudável. Mas eles têm agendas de executivo. Nossa. E veja, e nós não temos casos de escolas, cada vez um número maior de escolas, que estão dando integral. Aliás, diga-se, no meu tempo de aluno, integral era o internato, na verdade. Era o internato, né? E ninguém queria, os pais achavam meio assim, né? As escolas terminaram com isso. Por que as escolas estão voltando? Porque os pais estão pedindo. Estão pedindo porque não tem o que fazer com a criança. E vou te falar mais, Roberto. Escola em tempo integral é uma coisa atualmente bem questionável. Até nós tivemos uma discussão essa semana, porque no regimento escolar consta que na época de julho o período integral segue o calendário escolar. E eu não sei porque carga d'água aconteceu aí que nós temos esse tempo de integral em julho, que eu sou contra. Sim. Só que agora não podemos mudar, porque é um compromisso. Mas tem que ficar com pai e mãe, sim. Pois é. Agora, eu não tenho férias, eu vou continuar trabalhando, então vocês têm que ficar com ele. O integral, então, acabou vindo um pouco por causa disso. Muitas escolas acabam fazendo disso essa agenda de executivo que você estava comentando. Quer dizer, não é só a família que dá uma agenda de executivo, então agora você vai para inglês, depois você vai para não sei onde. Às vezes, isso acontece de maneira geral e genérica, com todo mundo. Agora, o integral também, Roberto, corre um risco assim, né? Nas escolas que eu taxo como não sérias, virou um comércio. Uma fonte de renda enorme. Enorme. Sim. As não sérias. As sérias têm um projeto bom, que eu considero bom, trabalhoso, tal. Mas eu ainda vou insistir nessa tecla, que não tem um período que a criança tem que estar com a família. Trabalham, tem avó, tem acampamentos, tem outras atividades que não há escola para a criança possa desfrutar, né? Eu não aceito muito essa questão, mas eu trabalho e não tenho com quem ficar. Uma coisa você vai arrumar, né? Uma opção. E deixar só na escola é complicado. Isso. Concordo. O problema é esse. Agora, eu diria o seguinte para você, Maria, discordando um pouquinho do começo da sua fala. Mesmo a escola mercantil, a escola que está visando lucro, até para ter mais lucro, ela tem um projeto. Tem que ter. Ela não deixa de ter projeto, e os projetos, na maioria das vezes, são até interessantes. Então, parte de esportes, parte de línguas, parte de artes. Tem alguns projetos de arte que existem nesse integral que são muito interessantes. Né? Mesmo para escolas comerciais. A diferença é no objetivo. Com isso, eu quero ganhar mais dinheiro. Com isso, eu quero ensinar melhor. Mas os projetos em si, eu não teria muito o que falar deles, não. O problema, de novo, exageros, né? A escola não é depósito de criança, né, Roberto? Por isso, então, esse é o exagero. Isso não pode ser. Acontece, mas não pode acontecer. É verdade. E quando você começa a discutir essa situação, é muito complicado, porque alguns pais acham que qualquer recreaçãozinha dá conta. E não é isso. Verdade. Não é isso, né?